temos mais tempo para pensar e refletir, e há uma pergunta que ela não se cala, há uma pergunta que eu já fiz ela várias vezes para mim mesmo, já abordei esse assunto na minha casa com a minha família, e é uma pergunta que eu acredito que todas as pessoas deveriam fazer a ele mesmo no percurso de sua vida, tanto crente ou descrente, cristão ou ateu. Deveria fazer essa pergunta: você crendo ou não, você acreditando ou não, ele virá, ele voltará para buscar a tua igreja. E a pergunta que você deveria fazer a você mesmo, igual eu já fiz para mim, é: como devemos viver até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte? A Bíblia, ela tem várias passagens que ela aborda de como devemos viver. Mas vamos hoje conversar em 3 textos bíblicos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, verso de número 13, que diz assim: Vigiai-vos, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, em que Jesus Cristo há de vir. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem aqui nos mostrando a primeira maneira de como devemos viver até que Ele volta. Devemos viver vigilante, atento, de prontidão. Aquele que vive vigilante, ele fecha brecha nas vidas, no dia a dia, ele não deixa brecha, porque ele sabe que a brecha que ele deixa, ele dá legalidade, ele dá autoridade a Satanás a entrar e bagunçar em sua vida. Então ele está vigilante e atento, fechando todas as brechas. As brechas às vezes que nós achamos que é inofensiva, isso não tem problema, isso não faz mal, e nós vamos perdendo a comunhão com o nosso Pai e com o nosso Senhor. Então o nosso Senhor Jesus, Ele diz: vigiai, esteja vigilante. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele usa uma ilustração de um casamento judaico, para mostrar como devemos estar preparados, como devemos viver até que Ele volta de maneira vigilante. No casamento judaico, quando um noivo ia casar, ele saía, ia ao encontro da noiva, ele ia até a casa do pai da noiva, para receber a mão da noiva de seu pai, e ele voltava para a sua casa ou para a casa do seu pai, onde tinha um banquete nupcial ou a festa do casamento. E ali, quando ele voltava, ficavam algumas moças, como o texto retrata, algumas virgens. Talvez essas moças eram amigas de infância da noiva que ele estava trazendo, os convidados, aguardando para entrar com o noivo para a festa do casamento. E o nosso Senhor Jesus, Ele usa 10 moças, 5 prudentes, 5 imprudentes ou insensatas, para ilustrar a sua volta. O noivo é Jesus Cristo, as virgens é a igreja, as moças insensata é o crente que já está frio, é o crente que não tem mais ânimo, é o crente que não reflete mais a luz de Jesus Cristo em sua vida. As moças prudentes é o crente que anseia a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grito da meia-noite retratado nessa passagem, se você for ler ela, do verso 1 ao 13, é a convocação da morte. É a hora do julgamento. O clamor, o pedido pelo combustível, é o arrependimento, que talvez já é tarde demais. A porta fechada já é dizendo: não tem mais jeito. Então por isso o nosso Senhor diz: vigiai, porque você não sabe o dia e nem a hora que o noivo há de vir, que o nosso Senhor há de vir. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele fala no capítulo 24, verso 43, se o dono da casa soubesse quando, que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada, ou fosse roubada.
O problema é que ele não sabe a hora que o ladrão vem, por isso ele está atento ao barulho, aos acontecimentos. Ele monta grade na janela, ele coloca sistema de alarme, ele fica atento, para que o ladrão não pega ele despercebido, e ele quer ali cuidar de sua família. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está querendo dizer, pastor Ronaldo, o que o nosso Senhor Jesus está querendo dizer, que se nós soubesse a hora que ele iria voltar, nós deixaria para consertar nossa vida, talvez no último dia. Mas por isso ele diz: andai vigilante, porque não sabemos a hora e nem o dia. E eu te digo para você essa noite, seja como as moças prudentes, tenha combustível para aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos que já estudamos e aprendemos e meditamos a primeira maneira de como devemos viver até quando o nosso Senhor volte, é de maneira vigilante. A segunda maneira é que devemos viver de maneira irrepreensível. Como assim, irmão André? De maneira irrepreensível. A palavra irrepreensível não quer dizer perfeito, mas sim sem acusação, sem nenhuma culpa. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo já aniquilou lá na cruz a moeda, a cédula, o dinheiro, aquilo, a culpa que era para cair sobre mim, sobre você, Ele pagou lá na cruz. Então por isso que devemos viver de maneira irrepreensível. Medita comigo na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7 e 8, que diz assim: de maneira que dom algum vos falta, enquanto esperai a manifestação de nosso Senhor Jesus, o qual também vos confirmará até o fim, para que seja irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, ou no dia da volta do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever a carta aos crentes da cidade de Corinto, ele é informado que ali dentro tem partidarismo, ali dentro há divisão, ali dentro há pecado que precisa ser corrigido, repreendido, para que eles vivam de maneira irrepreensível. Uns ali diziam: olha, eu sou de Paulo, foi Paulo que me batizou, então meu negócio é com Paulo, eu não conheço esse Pedro. Eu sou de Pedro, porque foi Pedro que me batizou. Eu não tenho negócio com Paulo. Eu sou de Apolo, porque Apolo é um pregador eloquente, tem um grande entendimento. O que o apóstolo fala para eles foi eu que morri por vocês? Foi Pedro que morreu por vocês? Foi Apolo que morreu por vocês? Se não foi, vamos acabar com essa tolice e vive em união. Acaba com o partidarismo, acaba com a divisão, porque eu plantei, ele diz, Apolo regou, mas quem deu o crescimento, quem dá o crescimento é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que dá o crescimento. Corrija-se. Há boatos, sou informado que há pecado dentro de vocês, pecado gritante que precisa ser corrigido. Viva de maneira irrepreensível, sendo moldado pela palavra, sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus, porque quem bebe dessa água jamais terá sede. Quem bebe dessa água, que é Jesus Cristo, que a fonte é Jesus Cristo, nunca mais vai querer viver de qualquer maneira. Vai procurar viver uma vida a qual honra a Deus. Vai procurar viver de uma maneira que os frutos do Espírito Santo é o seu normal, é o seu normal do dia a dia. E você me pergunta: é fácil viver de maneira irrepreensível? É fácil viver dessa maneira, onde você age de maneira com paciência com seu irmão, com mansidão, na bondade, na benignidade, na fidelidade, leal ao Senhor, com domínio próprio, tanto do corpo como da língua? Não é fácil. Mas o próprio Deus é que nos capacita para viver desta maneira. Se falta-lhe combustível, peça a Deus
que Ele lhe dá. Se falta-lhe combustível, ora que Ele te dá, para que você aguarde a bem-aventurança, até que o nosso Senhor venha na glória para nos buscar. Da mesma maneira, meus irmãos, eu conheço o pastor Ronaldo desde pequeno, a nossa família é bem próxima. Eu fico sabendo que o pastor Ronaldo vai pregar hoje na igreja, eu falo, ei, eu vou lá ouvir o pastor Ronaldo, meu camarada, gosto dele. Amanhã eu fico sabendo que o pastor Almir vai ministrar, eu não vou lá não, porque o negócio é com o pastor Ronaldo, é partidarismo. O presbítero Samuel vai pregar, opa, esse eu estou com ele, é partidarismo, é divisão. Quem morreu por você não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Apolo, apesar que foi grande homens usado por Deus como instrumento, obreiro do Senhor. Quem morreu por você não foi eu, não é o pastor Ronaldo, não é o pastor Almir, é Jesus Cristo. O pastor Ronaldo plantou, o pastor Almir com os presbíteros regou, mas quem está dando crescimento é Jesus Cristo. Então viva de maneira irrepreensível, seja vigilante, meus irmãos. A terceira maneira de viver aguardando a volta do nosso Senhor Jesus é viver trabalhando. Uma palavra difícil, ou até soa até meio estranho, devido ao momento que estamos passando, mas é trabalhando. Quando eu falo trabalhando, não é só na sua profissão, não é só no sustento da sua casa, é trabalhando na obra do Senhor. Se é pregar, pregando, se é ensinar, ensinando, se é evangelizar, evangelizando. Coloca-se na posição de ser usado. Leia comigo, 2